Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Terra. É uma iniciativa do ID Global com o Vozes Lab, com o apoio do Instituto Pensar em Energia. Hoje a gente está com o Tasso Azevedo, que já ele vai se apresentar para vocês, mas me apresentando brevemente, eu sou a Júlia Soares, sou pesquisadora do Vozes Lab, que é essa iniciativa do ID Global. Eu sou uma mulher jovem, tenho cabelos pretos, sou parda e estou usando uma blusa branca com a logo do ID Global ao meio. E hoje, na mediação do episódio, a gente vai estar com a Isabela Bicalho, que também é pesquisadora do ID Global, e passo a palavra para a Isabela se apresentar para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, Ju, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tanto pelo episódio que eu venho acompanhando os outros episódios, mas também pela conversa super proveitosa que a gente vai ter com o Tássio. Aproveito para me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ondulados castanhos na altura do ombro, tenho olhos verdes e tô com uma camisa listrada azul claro. E hoje a gente está com o Tasso Azevedo, né? Comentei com vocês. A gente trouxe ele para ter uma conversa com a gente sobre novas tecnologias, dados e proteção socioambiental. Então, vou passar a palavra para o Tasso se apresentar para vocês e já a gente toca essa conversa. Então tá bom. Eu sou o Tasso Azevedo, sou engenheiro florestal e coordeno um bocado de coisa agora de missões assim, e acho que duas delas bem relevantes para nossa conversa aqui, que é o Map Biomas. A gente mapeia tudo que acontece no Brasil nos últimos 40 anos, e uma outra iniciativa que chama-se Conexão Povos da Floresta, que tem o objetivo de criar uma rede conectando todas as aldeias indígenas, comunidades quilombolas e comunidades extrativistas da Amazônia. Bom, e agora também outros biomas, porque agora ampliou um pouco, mas enfim, esse é o objetivo. E a minha autodescrição: eu sou um homem branco, tenho 53 anos e cabelo castanho, olhos castanhos, e tô com uma blusa marrom. Muito obrigada. Bege, né, Silá? Begezinha. Tá bom. Muito obrigada, Tass. Como comentei, hoje a gente vai conversar sobre novas tecnologias, dados e proteção socioambiental. E dando uma contextualizada do porquê que a gente achou relevante conversar sobre isso nessa primeira temporada do podcast. Eu tinha mencionado que esse podcast ele surge de um apoio do Instituto Pensar em Energia, de uma chamada pública que ia apoiar projetos sobre governança ambiental responsável. E aí a gente submeteu o projeto com viés comunicacional e afins. E quando a gente pensou nos episódios e os temas possíveis, pareceu muito urgente a gente falar sobre tecnologias, porque, como a gente estava conversando antes, o Vozes Lab tem uma equipe que é composta majoritariamente por pesquisadores indígenas, e que tem sido um tema muito latente falar sobre monitoramento territorial para proteção, para preservação e também para soberania digital e tecnológica dos povos da floresta. Então a gente, enfim, achou que você era a pessoa muito qualificada para conversar com a gente hoje, e então agradeço logo de antemão por você ter topado essa conversa com a gente, e passo a palavra para Isa. Obrigada, Ju. Já aproveitando essa introdução que o Tassi fez, e também a introdução da Júlia, acho que a gente pode começar um pouco justamente tentando entender toda essa trajetória do Map Biomas e também sua trajetória na parte de monitoramento territorial no Brasil. Então, ao longo da sua trajetória, até um pouco antes dela, o Brasil ele passou por mudanças na forma de monitorar. Tanto na forma de monitorar e proteger, mas também mudanças nos objetivos e as influências políticas internas e externas, e também a mudança nas abordagens. Então, eu queria entender como que você define essa evolução no monitoramento ambiental e territorial no Brasil ao longo desse período, e como que você considera essas transformações, tanto nos objetivos quanto nas funcionalidades? Melhorou, piorou, ampliou? Como que a gente tem caminhado nesses anos aí? Eu acho que a história da gente acompanhar, né, o que acontece com o território, no Brasil, ela começou nos anos 70. E ela começou nos anos 70 por uma razão diferente do que a gente imagina, né? Nos anos 70, a gente estava ainda no pleno regime militar, e tinha um plano que era o plano de ocupação da Amazônia. Então, ocupar para não perder e tal. E uma coisa um pouco de
uma terra sem gente para gente sem terra, mais ou menos assim, né? Então, Espaço e aí foi um vazio. pouco para ocupação ali. Então, os Estados Unidos tinham, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, junto com a NASA, tinha lançado os primeiros satélites que faziam observação da Terra, de você ter imagens. Os primeiros satélites dos anos 60, 50, eles eram só de comunicação, eles não tinham imagem. E aí, nos anos 70, eles lançaram esses primeiros satélites que faziam imagens mesmo. E curiosamente, o Brasil foi um dos primeiros lugares no mundo que teve capacidade de receber essas imagens. Porque o satélite passava em cima, ele não tinha muita memória, então você só tinha a imagem onde tivesse uma estação de recepção que era capaz de receber aquela imagem e processar. Então, existia uma estação nos Estados Unidos, uma no Canadá, e a próxima foi instalada no Brasil. Bom, tem a ver com, né, a relação entre o regime militar e os americanos também, mas o fato é que o Brasil instalou uma antena e ele podia receber essas imagens. E aí essas imagens estavam lá, e aí o pessoal que estava cuidando desse plano né, de ocupação da Amazônia, eles tinham uma pergunta que era a seguinte: será que o povo está mesmo indo lá ocupar? A gente está dando terra para ir lá, né? Você tem que demonstrar que você está ocupando. E aí como é que você demonstraria que você está ocupando? Você está desmatando. Então a ideia do primeiro monitoramento foi ir lá, usar essas imagens satélites para encontrar onde é que estava o desmatamento, para demonstrar se as pessoas estavam cumprindo ou não a sua obrigação de ocupar a área, que significaria desmatar. Até meio estranho, mas foi assim que começou. Então isso nos anos 70, teve um primeiro levantamento ali por volta de 75, 76, com imagens de 72, 73, era feito na mão, né, com um papel manteiga em cima da imagem, e aí você ia desenhando o que você estava enxergando na imagem. E depois foram feitos outros levantamentos, até que em 1988, em 85, essas imagens de satélite passaram a ser uma coisa mais, com uma cadência mais controlada. Então, a cada 17 dias, o satélite passa e faz uma imagem. E essas imagens eram salvas nos rolos e tal. E no Brasil, como tinha o receptor, a gente salvava ela aqui, ia para o INPE. E aí se começou, foi nessa época, 88, 89, né, a gente já estava às vésperas de pensar a Eco 92, foi quando a gente teve a morte do Chico Mendes, a gente teve Raoni, né, naquela coisa toda da proteção ali do Xingu. Enfim, então foi uma época em que o Brasil teve muita evidência por conta do desmatamento. Foi capa da Times, né? Na época, a floresta queimando, aquela coisa toda. Então, em 88, o Brasil decide começar a monitorar as florestas com um dado anual de desmatamento, calcular quanto exatamente é o desmatamento anualmente. E é assim que nasceu o monitoramento de florestas no Brasil. Ele é de 1988, o primeiro dado foi publicado só em 1991, porque demorava tanto tempo, você capturava a imagem, aí você botava a imagem literalmente assim, numa espécie de uma mesa, né? E digitalizava na mão. Você desenhava o que aconteceu. Inclusive, tem uma curiosidade que é a seguinte: a área mínima que é mapeada, até hoje, o programa PRODES, né, que é o programa que monitora o desmatamento no Brasil, que vai completar, né, agora no ano que vem, ou no outro, né, em 88 vai completar 40 anos de programa, é o mais longevo programa de monitoramento de florestas no mundo. Ele tem a área mínima, é 6,25 hectares. E as pessoas perguntam, mas por que raios é 6,25 hectares? Por que esse número quebrado, esse número pequeno? Então era o seguinte, aqui o pixel, né, do satélite, ele tem 30 por 30 metros. Então lá 900 metros quadrados. E você tinha que desenhar a área em cima do mapa. Então, como era feito na mão, você imprimia a imagem, a ponta da lapiseira era o que determinava o quanto que você conseguiria fazer qual é o tamanho mínimo que você consegue desenhar com a ponta da lapiseira 0,5. E dava 6,25 hectares. E por isso que até hoje o número padrão que é usado é 6,25 hectares. Não tem nada a ver com a tecnologia básica, que era a ponta da caneta, da lapiseira, né?
E aí, daí surgiu o PRODES, que é o Programa de Monitoramento, né, da Amazônia Brasileira, que monitora o desmatamento desde 1988, ano a ano, e até hoje existe, né? Depois esse programa, que era só Amazônia, né, ele também começou um programa na Mata Atlântica, que era uma parceria da SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, mesma coisa, como usar imagens de satélite feito na mão. E eles, e desde então, esses dois biomas têm essa medição, que é feita praticamente anualmente, né? E aí, o outro salto que a gente tem foi em 2004, aí já é primeiro governo Lula, né? O desmatamento estava muito alto e tal, então teve uma questão que era, a gente recebe a notícia do desmatamento, quanto desmatou e tal, 1 ano e meio depois do desmatamento acontecer. Então você tinha um desmatamento em 2000, né, que é medido entre agosto de um ano a julho do outro ano, e aí você recebia essa notícia lá no ano seguinte. Né? Então, o que adianta você receber a notícia com tanta distância? Né? Então, aí foi feita uma proposta, que foi uma ideia que, na época, quem cunhou e puxou essa ideia foi a ministra Marina e o João Paulo Capobianco, que curiosamente estão no Ministério de novo, né, como secretário executivo e como... Na época, o Capobianco era secretário de Biodiversidade. E aí, o Gilberto Câmara, que era o diretor do INPE na época, junto com um pesquisador, o Dalton, eles foram... Dalton, né? Dalton Valeriano, que morreu ano passado, inclusive, tristemente, mas foi... Eles apresentaram essa proposta. Olha, a gente dá para pegar uns satélites novos que estão aí e, quem sabe, a gente consegue produzir um dado mensal. Ou seja, dá o dado mensalmente. Onde é que está tendo desmatamento? Não é um dado muito preciso para a quantidade, mas um dado muito bom para você identificar onde as coisas estavam acontecendo. E eles lançaram esse programa em 2004, e desde então, né, já são 20 anos em que todos os meses você tem dados de desmatamento no Brasil. Né? E aí, essa mesma época é a época que começou a efervescer várias outras iniciativas de monitoramento remoto. Então a gente tem o Amazon, que produz um dado da sociedade civil, também já vai completar 20 anos, né? Acho que, se eu não me engano, é 2005, o do Amazon. E por aí vai. Onde que entra o MapBiomas nessa história, né? O MapBiomas vem da ideia de que a gente estava monitorando o desmatamento. Tipo, era floresta, nunca tinha sido desmatado antes, e foi desmatado. E aí depois você não olhava mais para mais nada, você ficava só no desmatamento. E também só na Amazônia. E a gente vinha trabalhando no Observatório do Clima, né, que é uma rede que reúne muitas organizações trabalhando com a questão climática no Brasil. Na época a rede era bem menor, né, tinha, sei lá, 20 organizações, hoje tem, não sei, imagino que tem umas 200. Acho que tem mais de 200. Né? É muita gente, né? Mas na época era uma organização relativamente pequena. Mas a gente estava com um processo, em 2012, a gente começou um projeto que era mapear as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E uma das coisas que a gente percebeu é que o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. E só que esses 4 países, 3/4 das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. Mas no caso do Brasil, as nossas emissões vêm da forma como a gente usa a terra. Né? 70% das nossas emissões vêm de desmatamento, vêm de pecuária, vêm de uso de fertilizantes e assim por diante. Então a gente ficou pensando, puxa, o ideal seria a gente entender bem essa questão do uso da terra, que é muito além, né, da questão do desmatamento em si, mas o que acontece com a terra? Você desmatou, ela vira o quê? Qual é a trajetória? Né? O quanto que recupera, o quanto que vira pasto, o quanto que vira agricultura. A gente precisa mesmo, né, desmatar para ter mais área? Tem várias perguntas que surgem. E daí que surgiu a ideia do MapBiomas. Então a ideia do MapBiomas foi pensar uma nova forma de você fazer mapas em que você pudesse rapidamente produzir mapas que representassem como que o território está se transformando. Não só o desmatamento, mas tudo que está se transformando. E é isso que a gente faz hoje no MapBiomas. Então, no MapBiomas a gente pega cada
pega o país, divide em pedacinhos de 30 por 30 metros, então são 9,6 bilhões de pedacinhos, que o Brasil é bem grande, né? Sim. E aí cada pedacinho desse, a gente conta a história. O que ele era desde 85, porque contém imagem de satélite. Sim. A gente vai lá, pega todo o catálogo de imagens de satélite, bota um monte de inteligência artificial, bota um monte de computação para poder processar o dado, um monte de conhecimento local também. E aí a gente treina os algoritmos. Então as pessoas que conhecem os ambientes falam, isso aqui é pasto, isso aqui é agricultura e tal. A gente consegue com isso mapear todo o território. Todos os anos a gente mapeia o território inteiro nos últimos 40 anos. Sim. Então fazendo construindo uma série histórica. Aí com isso é que a gente conseguiu começar a entender vários padrões, né, que a gente tem em termos de ocupação da terra. Você consegue ver, por exemplo, né, onde que se expande o garimpo, né, o garimpo que acontece de forma irregular, para onde que ele está indo. Você pode ver os períodos de grandes secas, você pode ver onde está indo a irrigação, onde está indo a pastagem, onde a agricultura cresce sobre pastagem, onde a agricultura cresce sobre a vegetação nativa, e no país inteiro. Sim. Então essa é um pouco Então mudou muito o que a gente consegue fazer, né, com jeito de tecnologia, mas também é uma construção no Brasil que é feita em cima de propósitos que vieram antes, né? Sim. Mas é curioso que tenha começado por checar se estavam desmatando mesmo, né? Tá desmatando mesmo ou tá me enrolando, né? Tipo, mais ou menos era isso, né? Sim, eu acho que quando a gente pensou essa pergunta foi para entender esse contexto mesmo, porque quando a gente pensa, na minha percepção, né, e quando a gente pensa em monitoramento socioambiental, a gente pode pensar tanto esses dados a serviço de, enfim, políticas públicas de proteção territorial, ambiental, tanto também para, de repente, em mãos erradas, viabilizar destruição, invasões territoriais, né? Avanço do garimpo. Então, é curioso ver como que esses dados foram se transformando ao longo do tempo dos propósitos, né, também. Agora, sabe uma coisa que o aprendizado mostra? É que, em geral, a transparência com informação, ela pode até ter algumas coisas que podem ser, digamos, virar algum tipo de ameaça ou coisa ruim. Mas, em geral, 95% das vezes, vão ser coisas que vão melhorar o nosso entendimento. Sim. E como diz, né? Gente que está fazendo coisa errada, ele já viu as coisas que você não viu. E é porque ninguém está vendo é que ele consegue fazer a coisa errada. Então, a ideia de que, mas se eu mostrar o mapa com tudo que está lá, aí as pessoas vão fazer uma invasão e tal, doce engano. Ele já sabia. Sim. Quem não sabia é todo mundo, todo o resto que não sabia. Né? Ele já sabia que o ouro estava lá, ele já sabia que era lá que ele não vai mudar pelo que a gente identifica. Né? Mas, por exemplo, a gente está fazendo um levantamento agora, que vai começar segunda-feira que vem, que é um projeto bem ambicioso, que é mapear. O objetivo do projeto é mapear a Amazônia inteira em 3D. E por quê? Porque se a gente conseguir mapear em 3D, que é usando uma tecnologia que chama LiDAR, né, que é um laser que ele captura pontos no espaço, então ele consegue fazer uma representação tridimensional do espaço. Então, digamos que eu estou aqui, eu mando um flash de laser aqui, ele vai bater aqui em todos os pedacinhos desse microfone e voltar. Então, eu localizo esses pontos no espaço, aí eu consigo visualizar, modelar um microfone aqui na mesa. Sim. Então, imagina que você faça isso na floresta, você pode ver a floresta inteira. Inclusive, você pode digitalmente retirar a floresta e enxergar o que tem embaixo. Nossa. Entendeu? Então, por exemplo, para localizar sítios arqueológicos que estão embaixo da floresta e que são um tema, né? Porque o sítio arqueológico é a história das pessoas, né? Das civilizações. E hoje é muito destruído, né? Você passa por cima e tal. E os sítios arqueológicos, então, para localizar isso é incrível, é fantástico essa tecnologia. Outra é você identifica curso d'água embaixo da floresta. Tem muito mais cursos d'água embaixo da floresta, que está, não no subsolo, só que está coberto com né, os riachinhos e tal, igarapés, que tem muito mais do que o que a gente enxerga olhando com a imagem normal de satélite por cima. Então, essas são coisas muito legais de você identificar. Só que essa mesma tecnologia, a resolução é tão alta que é capaz de que a gente enxergue os isolados. Sim.
não só as pessoas, mas os sinais, né? Os sinais de ocupação e tal. Então, nesse projeto, por exemplo, todas as imagens vão ser fornecidas gratuitamente, abertas para todo mundo, mas a gente vai excluir as áreas que são as áreas de reserva, estudo de populações isoladas. Porque esse dado específico é um dado que pode ter uma... né, uma então, reverberação negativa. mas o restante, em geral, é assim... Se você aponta, você está mostrando o problema. Sim. E para que as pessoas possam agir sobre aquele problema, mais do que tudo, né? Sim, então sim. E de tirar suas próprias conclusões também, né? Acho que a transparência, ela é tanto a possibilidade de ver, mas também de analisar aquilo, de tirar suas próprias conclusões, assim. Que tem a ver isso, né? Tem a ver com até o fato de que a gente no Mapbiomas, por exemplo, a gente não analisa nada. Isso. A gente produz o dado e entrega o dado. Porque daí os usuários é que vão tirar suas conclusões e tal. Se a gente ficar tentando tirar a conclusão, tem duas consequências, no nosso caso. O primeiro é que a gente vai projetar alguma tendência, né? O termo em inglês é bem melhor, né? Que é bias, né? Mas assim, tipo, que é uma... Como é que fala isso? Não é tendência que fala, é uma... quando não é imparcial, né? Uma certa parcialidade, que é você projeta na sua análise coisas que você acredita e tal. Então, tudo tem, né? Até a própria hipótese tem uma intenção, né? Numa pesquisa. Então, a ideia é que a gente não faça isso, assim que gera o dado, a gente publica o dado para os outros usarem. Porque daí, cada um vai ter a sua ideia de como usar, né? Até tem uma curiosidade que, na eleição em 2022, né? A gente teve debates acalorados lá sobre vários temas e tinha momentos que você tinha a campanha do Bolsonaro e a campanha do Lula debatendo um tema, os dois usando dados do Mapbiomas. Entendeu? Claro que o pessoal da equipe do Bolsonaro não sabia que estava usando o nosso dado, porque se tivesse soubesse, não estaria usando, mas que usa o dado, porque sem saber que está usando o dado, mas com o argumento que ele quer usar, entendeu? E tudo bem, é jogo jogado. Mas a ideia de você poder produzir dados que sejam cientificamente robustos e que eles não tenham em si, o próprio dado não tenha nenhum tipo de bias, de viés, viés, né? A palavra é viés, né? Não tenha um viés, ele ajuda as pessoas a poderem tomar decisões mais adequadas, né? Que é não desconfiar do dado, mas pensar o que ele faria com aquele dado que está lá, né? Sim. Até aproveitando, né, para a gente fazer um gancho com a nossa segunda pergunta. Você falou desse aspecto do Mapbiomas, oferece os dados, né, estão lá públicos, e você pode usar, né, para, enfim, justificar determinado projeto, ou X ou Y, né? Mas uma curiosidade, se, assim, ao longo da sua trajetória no Mapbiomas, você viu esses dados reverberando, assim, no aspecto de política pública, jurídico, no mercado, que você achou, assim, impressionante? Algum momento, sei lá, um PL, um projeto de lei, uma política pública que surgiu, alguma decisão judicial, assim, grande, que os dados do Mapbiomas foram importantes para acontecer? Alguma coisa de... Mesmo sendo um dado cru, né? Ele não tá ali enviesado. Enfim, algo que tenha marcado ao longo da tua trajetória. Bom, tem muitos usos, né? A gente tem, assim, cadastrado, né, cerca de 500 usos, tipos de uso, que as pessoas estão usando para coisas completamente diferentes, que não tem nada a ver, às vezes, com o que a gente até imaginou, né? Estão usando lá, monitoramento das borboletas como indicador da qualidade de água, não sei aonde, tá lá usando, né? A Fiocruz usa o dado para poder identificar áreas prioritárias para vacinação de febre amarela. Aí você vai dizer, o que tem a ver o dado de uso da terra? É porque você não pode sair vacinando todo mundo para febre amarela. Então você tem que priorizar o que é o fundamental, os lugares, né, fundamentais. Então, quando você tem... você monitora a morte de macacos. Porque os macacos, em geral, pegam a febre amarela antes dos... Você consegue enxergar antes dos humanos. Então, quando morre um macaco, o pessoal avisa que é um macaco, tal, avisa, ele vai chegar lá, de alguma maneira, esse dado para a Fiocruz, eles vão saber. Se você tiver a contaminação, você começa a vacinar a população do entorno. Mas o problema e nos lugares onde não tem populações viáveis de macaco?
Você não tem macaco. Na minha cidade aqui não tem macaco mais, porque não tem mais floresta, não tem mais macaco. Você tem que começar a vacinar antes, porque não vai ter tempo de você ver o... Né? Sim. Então, eles usam o dado da cobertura florestal para poder prever em que lugares que você tem regiões em que, se você identificar dentro daquela região o vírus, você começa a vacinar todo mundo, independente se está a 100 km, 200 km, porque ali tem... Sim. Entendeu? Então, é um uso completamente inesperado, né? E de impacto. E vai até outras coisas do tipo, por exemplo, no Pantanal, a gente tem muitas onças que são monitoradas. Eles monitoram as onças como indicador também do território. E aí você mede o nível de... Enfim, faz exame de sangue das onças e tal. E eles repararam que as onças no norte do Pantanal estavam contaminadas com mercúrio em altos níveis, coisa que não acontecia com as onças no sul do Pantanal. Pode ser que esteja invertido sul e norte, mas tudo bem. É difícil lembrar. Mas eu acho que é exatamente isso, norte e sul. E aí o que eles queriam entender por que essas onças estavam contaminadas. Então, eles pegaram o dado que eles tinham da telemetria, da onde as ondas andavam, e sobrepuseram isso com os dados do mapeômetro. Aí os pesquisadores lá identificaram que era o quê? As onças, que elas comem muito peixe. Eu também não sabia, mas comem muito peixe. E aí, esses peixes estavam contaminados. E aí eles seguiram o rio para poder entender de onde vinha a contaminação. Era tipo 300 quilômetros para cima, uma nova operação de garimpo que estava contaminando o rio, que estava contaminando o peixe e que estava contaminando a onça. Mas por que isso é importante? Porque se a onça está contaminada com o peixe que está ali, e todo mundo que come peixe no rio? Sim. Entendeu? Aí começa a conversa toda. Então, mas os usos que a gente tem visto mais abrangentes são... Um é o MapBiomas Alerta, que é esse que a gente pega cada desmatamento detectado no Brasil, a gente faz uma validação dele, um por um, e cria um relatório de cada desmatamento. E esse relatório, ele vai para os órgãos estaduais de meio ambiente, vai para todo mundo. Então, são dois impactos que eu acho assim, bem importante. O primeiro é que, em 2019, quando a gente começou esse trabalho do MapBiomas Alerta, foi em janeiro de 2019, no Brasil, se você somasse os esforços da União, do Estado, né, União e Estados, IBAMA mais os órgãos estaduais de meio ambiente, a gente tinha ações sobre o desmatamento, sobre a área desmatada na Amazônia, que abrangiam só 5% da área. Ou seja, 95% do desmatamento na Amazônia não tinham ações de consequência em função do desmatamento. Seja porque tinha autorização, seja embargo, autuação que fosse necessário. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que 95%, você tinha 95% de chance de não ser pego ou não ter consequência você ter feito um desmatamento ilegal. Hoje, esse número é próximo de 60%. Então, hoje quer dizer que você tem menos chance, né, de se safar do que de ser pego e ter consequência. Porque já é mais de 50% da consequência. Isso muda completamente a lógica de quem pensa de fazer um crime. Uma coisa é você dizer o seguinte, olha, eu vou passar esse farol, né, vai passar o farol vermelho e tem um radar ali. Se disser que a chance do radar te pegar é 5% e te dizer que a chance é 60%, é bem diferente, né? 60% provavelmente você vai frear e vai passar devagarzinho lá, não vai arriscar, né? Então é um pouco da história de você criar essas condições. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante e gerou, inclusive, esse instrumento do embargo remoto, que é essa ideia de você embargar as áreas remotamente porque você tem informação suficiente. Isso foi objeto de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Acho que foi do Conselho Nacional de Justiça ou foi da SJ, um desses dois, que eles aprovaram não é resolução que fala, é uma... enfim, tem um nome lá do instrumento. Que é uma espécie de uma diretiva, né? Sim. Que diz o seguinte, olha, sensoriamento remoto é prova suficiente para você tomar ações na esfera ambiental. Essa é exatamente, né, essa discussão é exatamente aquilo que agora o Congresso quer impedir. Impedir que você faça a ação com base no dado remoto. Se você não puder fazer a ação com dado base remoto, se você tiver que ir para campo, nós vamos voltar lá aos 5% ou menos. Sim. Porque é muito desmatamento. O Brasil tem por ano cerca de 200 eventos novos de desmatamento por dia. Você teria que ter
equipe para ir cada dia em 200 lugares para garantir que você pega tudo. Enquanto que, na prática, você pode fazer isso com a imagem de satélite, Sim. né? De uma forma segura. E esse mesmo programa é usado pelos bancos. Então, hoje, 95% do crédito rural que passa pelo Plano Safra, né? Sim. Cerca de 500 bilhões de reais por ano, 95% desse recurso, ele passa por uma análise com os dados do MapBiomas. Então, os bancos acessam o dado do MapBiomas para checar se tem ou não desmatamento, e se esse desmatamento, aí eles avaliam se esse desmatamento teve ou não teve autorização, se tinha embargo ou não tinha embargo da área e tal, e aí tomam a decisão deles, se eles querem ou não financiar, se vão ou não financiar e tal. Sim. Então, para ter uma ideia, no ano, em 94, foram 1,5 bilhões de dólares de crédito que não foi aprovado ou não avançou porque tinha problemas com desmatamento. Isso quer dizer que é dinheiro que deixou de ir para alguma atividade que tinha indícios de irregularidade e foi para... Porque todo o dinheiro é usado, né? Aí ele Sim. foi para atividades que não tinham esse indício de irregularidade. Então tem bastante coisa assim. Mas eu acho que o impacto disso mais interessante é o fato de que a gente construiu isso como uma plataforma aberta. Então ele é totalmente aberto, qualquer um pode usar, fazer o que quiser com o dado. E hoje... E ele foi começando a aparecer nos outros países. Primeiro começou nos outros países da Bacia Amazônica, né? Então foi Peru, Colômbia, Equador e por aí e tal. Depois foi vindo para o sul também, para a região sul, pegou o Chaco ali, que é uma outra região importante, onde se tem uma região que é uma mistura de Cerrado e Pantanal, assim, que a gente tem entre Argentina, Paraguai e Bolívia. Tem muita conversão, né, de desmatamento para soja. E hoje o MapBiomas existe em 17 países. Então, todos os países da América do Sul têm uma iniciativa MapBiomas. É um grupo de pesquisadores, né, de universidades, empresas de tecnologia, ONGs, até algumas instituições de pesquisa governamentais, que trabalham para mapear cada um dos países na América do Sul. Tem no México também, tem no Congo, tem na Indonésia e tem na Índia. Sempre com iniciativas locais. Então. E o nosso, digamos assim, nossa visão atualmente é que cada país tropical tenha capacidade de gerar os seus próprios mapas, o seu sistema de monitoramento, né, enfim, para essa coisa toda. Então, porque mapa é poder, né? Sim. Mapa é poder. Você saber onde as coisas estão, na verdade, se você tiver um mapa, você chega daqui até ali. Né? Com certeza. Nem que ele seja mental, mas saber, conhecer o território é uma coisa de muito poder. Seja na guerra, onde o cara quer saber onde ele vai atacar o míssil, né? Seja né, de você saber onde está o recurso natural que você vai utilizar, onde está a área que você vai manejar, enfim, tudo é isso, né? Mas quem é que é verdadeiramente poderoso? Quem sabe interpretar ele. Né? Quem faz o mapa. Ah, Tá certo? sim. Quem faz o mapa é quem primeiro vê o mapa. Sim. Então, por isso que a gente acha que cada país tem que ter a capacidade de fazer no país. De ter as capacidades dele fazer o mapa. Não é o mapa que vai ser feito por alguém que vai mandar para você depois validar. Sim. Não, a gente faz o nosso mapa. E é interessante porque o que a gente faz no MapBiomas não tem nenhum país desenvolvido. Sim. Não tem, nenhum outro país tem essa coisa de você fazer mapear todos os anos e tal. Então, essa ideia da gente pegar essa tecnologia que foi desenvolvida por nós mesmos, de colocar, né, a serviço dos países que tem maior transformação do território, que são os países tropicais, e não tem que ficar esperando alguém que vai fazer o mapa em algum lugar para avaliar. Não, a gente vai fazer o nosso mapa, a gente vai usar o que há de mais interessante na tecnologia e aplicar. E cheio de jovem. Sim, Que é o soberania tecnológica. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, assim, nos diversos usos que a gente, assim, de uma forma inimaginada, diversos usos que os dados do MapBiomas já possam ter sido utilizados que a gente não imagina, né? Eu tive uma atuação anterior em advocacia ambiental e climática, e eu falo com convicção, assim, que, especialmente depois dessa decisão que permitiu o sensoriamento remoto para dano ambiental, as ações ambientais, especialmente a utilização dos dados do MapBiomas e outros dados de sensoriamento ambiental nas ações ambientais mudaram drasticamente. Então, assim, eu vi bastante como
talvez um potencial do map-biomas de uma permeabilidade em outras áreas, assim. Os diferentes usos, sejam para saúde, para educação, para fazer e elaborar políticas públicas em vários âmbitos, mas também para ser utilizado em locais que não necessariamente olham para a ciência e olham para os dados da forma que eles deveriam ser observados e analisados ali. E eu acho que é um pouco que vem acontecendo tanto no Supremo Tribunal Federal quanto também em outros tribunais. E aproveitando um pouco que você trouxe pra gente, Tássia, a parte sobre como o monitoramento, como o poder é de quem faz o mapa, mas como o monitoramento depende da colaboração. De alguma forma, sejam da população ou sejam de searas de decisão, de poder. E eu queria entrar num ponto que existe uma diferença grande entre monitorar um território à distância e monitorar ele por e através de povos que vivem nele, assim. E aí eu queria te perguntar, Tássio, como você enxerga esse protagonismo das comunidades na produção de dados, assim, seja tanto no monitoramento quanto na proteção dos seus territórios, já que a gente já consegue acessar alguns dados hoje que evidenciam como territórios com populações indígenas são muito mais protegidos e têm formas ancestrais de combate a incêndios e combate às mudanças climáticas. Então, por que muda tanto a eficácia da conservação? Qual a importância dessas pessoas dentro dessa colaboração, dessa rede de colaboração do monitoramento territorial? E como que acho que pensar um pouco para além disso, assim, qual é o lugar dessas comunidades nessa construção contra o desmatamento, contra as invasões, contra as atividades ilegais? São duas coisas, assim, acho que o monitoramento em si, por exemplo, aquilo que a gente faz e tal, você precisa ter um nível de conhecimento local para saber o que você está mapeando. Uhum. Então, assim, eu vou mapear milho, então, por exemplo, ou vou mapear uma floresta alagável. Eu ter, no grupo que está fazendo o mapeamento, ter gente que entenda desses temas e entenda desses temas no território, é muito importante, para você primeiro não mapear coisa absurda, que não faz sentido, ou não ter erros também, que podem ser absurdos, se você confundiu coisa e tal. Então, isso é muito importante. A gente faz isso de várias maneiras, de coletar amostras, com diversos tipos de iniciativas e tal. Esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto da conversão ou da transformação da informação que vem remota para a tradução para o que significa no território, digo, no dia a dia que você está vivendo ali. E aí é só quem está lá que resolve. Mas eu tenho um jeito mais simples de pensar sobre isso, que é o seguinte. Qual que é a evidência prática de que digamos, quem está responsável ou quem tem a custódia de uma área faz a diferença, certo? A questão é assim, quer dizer, quem tem a custódia da área, eu não estou falando nem a propriedade, porque, por exemplo, território indígena não tem propriedade, né? Porque ele pertence à União, mas assim, quem tem a custódia da área, ou o direito sobre a área, faz toda a diferença sobre o que acontece com as áreas em geral em termos de conservação. Então, o dado é o seguinte, se você somar todas as populações, que a gente chama povos da floresta, né? No caso, vou aqui usar o exemplo da Amazônia, mas vale para o restante do Brasil, que é quilombolas, extrativistas e indígenas. Extrativistas aqui eu estou pensando lato sensu, né? Envolvendo não só castanheiro, mas pessoal do faxinal, pessoal de caiçaras, pescadores e tal. Se você juntar essa galera toda, ocupa mais ou menos 1/3 da Amazônia. Em termos de ocupação, tem áreas que estão sob sua custódia, 1/3 da Amazônia. Se você pegar de 1985 até 2025, 40 anos de dados, a gente tem, nós vamos ter menos de 1%, talvez 1% do desmatamento que aconteceu em todo esse período, aconteceu em terras indígenas, quilombolas, extrativistas. 1%. Ocupa 33%, mas só tem 1% do desmatamento. E se você for lá e olhar quando o desmatamento foi feito, a maior parte desse desmatamento foi feito antes de ter sido reconhecido o território. Sim. Então, se você olhar
como território é menos ainda. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a gente tem nesses, né, o melhor guardião que você tem para as florestas na Amazônia são as populações dos povos da floresta. Inclusive comparando com parques nacionais, florestas nacionais, etc. Né, que tem uma proteção menor do que a proteção que você obtém com essas populações nacionais. Tem uma razão para isso, tem duas razões para isso que são importantes. Né? É que ao demarcar um território indígena, por exemplo, ela é irreversível. Você demarca, quer dizer, tentaram fazer ser reversível, né? Mas assim, pelo arcabouço jurídico atual, é irreversível. Ou seja, você reconhecer um direito, não é um ato discricionário, né? Já as áreas protegidas é um ato discricionário. Não é que tem sei lá, se você estivesse na Bolívia, teria, né, a Pachamama e tal, você teria direito, mas no caso do Brasil não tem. Então, aquilo é um ato discricionário do poder público, seja federal, estadual, podia ser legislativo também, que definiu que aquela área vai ser uma área protegida. Óbvio, com razões, com explicações e tal, mas é discricionário. Então, se é discricionário, sempre tem alguma maneira de você poder reverter. Como? Aprova uma lei que muda um parque. Aconteceu em Rondônia, aconteceu no Mato Grosso e tal. Sim. Então, eu acho que é por isso que a área indígena, ou quilombola, ou extrativista, ela é mais protegida do que mesmo a área de parques, porque a perspectiva de alguém que queira desmatar para poder grilar a área, etc., ela não funciona para terras indígenas. Ele vai perder. Não tem como ganhar. Mas no caso de parque tem. Tanto que a gente tem várias florestas nacionais que foram Bom Futuro, lá no Rondônia, que foi tirar um pedaço. Jamanchina, BR, né, 163. Então, é isso que eu diria. Eu diria assim, hoje, você me fala assim, quem monitora melhor ou protege melhor as áreas, quer dizer, monitora para proteger ou protege para monitorar, são os povos da floresta. Só que a forma como faz isso é muito diferente só da questão satélite. No caso das populações indígenas, os mais efetivos monitoramentos, eles são in loco. É gente na voadeira no rio ou na picada na floresta, porque você monitora você mesmo. O sensoriamento remoto é o olho da pessoa. Né? Então, é uma coisa. Agora, tem formas de você tornar isso muito mais eficiente e menos trabalhoso, especialmente em territórios muito grandes, né? Tem. Então, hoje a gente já tem drones em muitos lugares trabalhando com drone, que é um monitoramento local, mas por sensoramento remoto. Sim. Por que é remoto? Né? Tem Suruí já estão fazendo há muito tempo. Tem no Xingu já, e tem vários lugares. Que é você usa o drone para você poder vigiar lugares que você sabe que vão ter problemas e tal, e também para você evitar o contato direto que pode ser, digamos assim, pode ser uma ameaça, né? Tem também a gente já tem também o monitoramento remoto por dados, né? Olhando, então, a gente já fez treinamento para vários grupos indígenas para usar o dado do Mapiomas, tipo, o treinamento para usar o dado do Mapiomas, né? Mas eu acho que uma coisa que seria bem interessante, na mesma linha, né, do que vocês estão colocando, né, que o próprio IDG trabalha, que seria, da mesma forma como você tem a capacitação das pessoas para poder tratar dos seus direitos, para poder tratar tratar de demarcação, de pesquisa ecológica, etc. Eu acho que tem um espaço grande para a gente ter a formação de indígenas, quilombolas, ativistas para o sensoramento remoto. Que é você mesmo fazer os seus próprios mapas. Hoje em dia isso é possível porque você não precisa de grandes máquinas e computadores. Basta você ter um notebook, você acessa a internet, se você acessar a internet, você consegue aprender. E aí, no Conexão Povos da Floresta, esse outro projeto que a gente fez uma iniciativa junto com a Recode, que foi capacitar indígenas para programação. Literalmente, para fazer programação. Sim. Então, que eu acho que é uma outra linha. Quer dizer, é a linha da gente ter gente que é do território sendo capacitada no ápice da tecnologia para auto-aplicar. Porque daí aí é bias mesmo. Ele é com viés mesmo. Sim. Porque ele é um monitoramento com viés. Sim. Né?
mas com viés para você ter o dado correto para tomar de decisão. Então, eu acho que tem muitas... E tem muitas outras coisas que você pode monitorar, né? Você pode monitorar som, você pode monitorar vibração, você pode monitorar poluição do ar. Sim. São outras coisas também que você pode monitorar e que ajudam, né? Essa coisa do fogo também, né? Que virou uma questão super séria, né? Tem as brigadas indígenas, aí é um outro tipo de monitoramento. Né? Sim. Então, acho que cabe muito, cabe muito. Até deu a ideia aqui, a gente podia até fazer isso. E aí, pessoal, a gente vai se encaminhando pro final do nosso episódio de hoje, essa conversa muito frutífera com o Tasso Azevedo. Agradeço muito por ter topado conversar com a gente. Mas, antes da gente finalizar, a gente queria que você compartilhasse com a gente, isso é algo que a gente está fazendo com todos os nossos convidados, uma indicação que você acha imperdível aí pra galera que tá assistindo, também ouvintes, de pesquisa, iniciativa, pesquisador, comunicador, filme, qualquer coisa assim da área socioambiental que você acha que quem tá assistindo a gente precisa consumir. Imperdível. Eu acho, bom, eu acho que não porque eu tenho ouvido, mas eu acho que se eu for uma indicação de um livro, eu diria para ler O Silêncio da Motosserra. Uhum. Quem escreveu o livro é o Cláudio Ângelo, eu dei palpite, ajudei, mas quem sabe escrever mesmo é o Cláudio. Mas porque eu acho que ele dá uma compreensão muito interessante sobre... Porque a gente, ao falar do combate ao desmatamento no Brasil, a gente acabou falando sobre a história do ambientalismo também. Uhum. E ele não é um livro de documentário, ele é um livro de história. Ele conta, cada capítulo são histórias que explicam como a gente chegou até aqui. Sim. Né? Então tem coisas incríveis lá com Raoni, com Sting, com a história de Chico Mendes, e, enfim, coisas muito improváveis que a gente não sabia por que acontecia nessa maneira. Então eu diria que essa é uma coisa legal. E o livro é muito bom, tá, pessoal? Vale muito a leitura. Então é um livro legal. E a gente pode até fazer assim, como é que é esse negócio? Isso aqui vai no canal de vocês? Vai no canal do YouTube e Spotify. Então você põe lá que a gente, para quem assistir lá, no link. E a gente vai saber porque vai estar no link lá, que a gente sorteia 5 livros. Olha que legal! Em quem assistir e fizer comentário, porque daí a gente vê quem fez o comentário tá bom, e aí sorteia olha, pra ver se o pessoal tá lendo mesmo. E se for até o fim, né? Se o pessoal foi até o fim. Pois então, nossa, gostei. Eu vou agora, eu também. Brincadeira. Agora, se tivesse uma atividade, eu diria que um negócio legal, que acontece todos os anos, é o festival de cinema e vídeos ambientais de Pirenópolis, que acontece todos os anos em Goiás, lá em Pirenópolis, é bem legal. E a cidade é linda, né? A cidade é linda e tal. E, aliás, ir lá é um programa. Tipo, você vai fazer um programa uma vez na vida, eu vou lá para Pirenópolis para conhecer, vale a pena. E tem muita coisa legal e tem muitas pessoas interessantes. Estar lá e tal é uma coisa muito interessante para acompanhar, né? E eu convidaria todo mundo a fuçar lá nas coisas do MapBiomas. O MapBiomas é uma plataforma aberta, né, transparente, disponível para todo mundo usar. Tem coisa para todo mundo, tem um monte de informação e todo mundo encontra alguma coisa útil que pode fazer com os dados que estão lá. Então eu diria que são 3 dicas aí. Foram ótimas. Muito obrigada, Tasso. Muito obrigada, Isa, também pela mediação hoje. Foi, assim, uma honra te receber aqui. A gente recebeu muita gente do direito nos outros episódios, mas a gente que trabalha com socioambiental sabe que é uma área muito interdisciplinar, então é muito interessante ter alguém com outro ponto de vista, mas que dialoga também em alguma medida com a nossa área também do direito. Então foi excelente a conversa e muito obrigada por ter topado. Então, muito obrigada, Tássio. E queria te parabenizar tanto pelo seu trabalho no MapBiomas, quanto para além dele também. Acho que essa conversa fica muito clara a importância do MapBiomas e o espaço que ele vem conquistando. Então, são 40 anos com muitos dados e muito bem geridos, assim. Então, parabéns e muito obrigada.